predicação verbal. Bom, é aqui que você começa a estudar o verbo e a sua predicação, o verbo e a sua transitividade. Bom, a primeira dica que eu já te dei no vídeo anterior é a de, diante do verbo, fazer sempre a pergunta, primeiro a pergunta pelo sujeito. Então, quando você olha para o verbo e pergunta primeiro pelo sujeito, você já está organizando a frase. Você está colocando a frase na ordem direta. Porque a ordem direta é assim. Vou ao verbo, pergunto pelo sujeito, e aí vem sujeito, verbo e o resto. Bom, aí, depois de perguntar pelo sujeito, você vai perguntar pelos complementos. E é agora que nós vamos estudar os complementos do verbo. Transitividade verbal ou predicação verbal é o estudo da transitividade, se o verbo precisa ou não de complemento. Então, nós vamos começar com conceitos bem simples, depois vamos exercitar com frases bem simples e depois, aí sim, no final, vou levar você para frases pesadas e para questões de concursos desse assunto que é a base. O verbo é a base da análise sintática. Então, vamos começar por verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que não necessita de um termo que complete o seu sentido. Ou seja, o nome dele é intransitivo porque ele não transita, ele não busca nenhum complemento. Então, vem comigo. Primeiro exemplo. Correm os dias, os meses, os anos. Diante do verbo, a primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. Então, a primeira coisa que você vai fazer nessa frase é perguntar o que é que corre. Então, vem comigo, vamos. O que é que corre? Os dias, os meses, os anos correm. Ora, os dias, os meses, os anos, eu perguntei e achei. É o meu sujeito. É um sujeito que está posposto. Ora, por que eu pergunto primeiro pelo sujeito? Para não confundi-lo com o objeto, que é a primeira pegadinha das provas. Quando eu pergunto pelo sujeito, eu descubro que esse verbo não pede complemento. Essa frase, na ordem direta, ficaria: os dias, os meses, os anos correm. Esse verbo é um verbo intransitivo. Bom, então, ao longo dessa aula, eu quero que você anote aí, e isso a gente vai fazer ao longo de todas as aulas, algumas observações, porque você vai começar a fazer o seu caderno de análise sintática. E a primeira grande observação, que foi essa daí, eu quero que você coloque. Com essa observação, a gente vai resolver um monte de questão atual, que é, vamos lá? Vamos fazer o nosso cadernão, caderno de anotações. Deixa eu pegar aqui um espaço só pra gente. Então, vamos lá. A primeira pegadinha de prova e a primeira observação dessa teoria é: diante do verbo, pare tudo e pergunte primeiro pelo sujeito. Então, por exemplo, se eu digo assim, vou te dar uma outra frase do dia a dia. Constam anotações naquele caderno. Numa frase como essa, se eu peço a você a transitividade do verbo, qual é a primeira pergunta que você vai fazer? Você não vai esquecer essa dica. Em vez de você fazer aquilo que muita gente faz, que é olhar para o verbo e ficar assim, consta alguma coisa, consta o quê? Anotações naquele caderno. Em vez de você ficar olhando para a frase, perguntando primeiro consta o quê, consta alguma coisa, você vai perguntar primeiro pelo sujeito. Então, se você se organizar para isso, se você se direcionar sempre para esse pensamento, você não vai errar. Então, eu paro tudo e pergunto: o que é que consta? O que é que consta? Pronto, achei. Anotações constam.
Ora, perguntei pelo sujeito e achei. Anotações constam. Então, se anotações é sujeito, esse verbo não precisa de complemento. Esse verbo é intransitivo. Entendeu? Agora, se você não seguir essa dica, qual é o risco em prova? Mas não é só para ler e entender. Não, eu quero você internalizando essa dica. Eu quero você... É como se fosse um mantra. É como se você, quando estivesse fazendo a questão, fosse se lembrar da Adri. Caramba, a Adriana falou, eu tenho que parar tudo e perguntar pelo sujeito, porque senão eu vou me enrolar e vou começar de maneira errada. Então, quando eu pergunto pelo sujeito, aí tudo começa a se organizar. Anotações constam naquele caderno. Se anotações é sujeito, o verbo não precisa de complemento. O verbo é intransitivo. Tudo bem? Tá. Então, essa foi a primeira dica. E eu quero que você volte aqui comigo. Agora para o segundo exemplo. Lembra que a gente está estudando a teoria, que você está anotando tudo num caderno à parte e que depois esse vai ser o seu cadernão com todas as pegadinhas de prova. Vamos voltar agora para o segundo exemplo. Vamos lá. Aqui em verbo intransitivo, o segundo exemplo diz: o ladrão desapareceu entre as árvores. Aí... eu vou ao verbo e pergunto: o que é ou quem é que desapareceu? Bom, o sujeito já está aqui. Beleza. A frase já está na ordem direta. Agora, que eu perguntei pelo sujeito, agora eu vou estudar, vou procurar os complementos. Desapareceu entre as árvores. Entre as árvores, eu preciso saber se é complemento ou não do verbo desaparecer. Então, a pergunta que eu vou fazer na hora da questão é: esse verbo precisa ou não dessa informação que vem depois dele? Bom, em vez de você fazer isso à moda antiga, o que é a moda antiga? Antigamente, a gente fazia análise sintática colocando a mão em cima, escondendo. A gente fazia assim, ó, peraí que eu vou tirar o entre as árvores da frase e vou ver se fica bom. Se ficar bom é porque o verbo não precisa disso. Se não... Antigamente era assim. Hoje, não. Esqueça tudo. Aquilo lá foi bom naquela época quando não havia tanta questão pesada como há hoje. Hoje, você não vai mais pensar assim. Adriana, como é que eu não posso mais pensar? Você não pode mais pensar daquela maneira que era assim, ó. Deixa eu ver se esse verbo precisa de complemento. Peraí, vou tirar o que vem ao lado dele. Se eu tirar, ficar bom, é porque ele não precisa. Se não ficar bom, não, você não vai mais fazer isso. Você vai sempre olhar para o que vem ao lado do verbo e vai perguntar se essa informação indica ou não circunstância. Se essa informação traz alguma ideia circunstancial, que é aquilo que nas minhas aulas eu chamo de cheiro de circunstância. Adriana, o que é cheiro de circunstância? Você vai olhar para a expressão e vai perguntar se ela traz uma daquelas circunstâncias que você aprendeu lá em morfologia, na aula de advérbio e na aula de conjunções adverbiais. Será que você se lembra? Eu vou ajudar você. Vem comigo. O que são as circunstâncias na língua portuguesa? São aquelas ideias que você aprendeu na aula de advérbio: lugar, modo, tempo, finalidade, meio, companhia, condição, concessão. Tá lembrando? Então, você olha, vem comigo, ó, presta atenção, acompanhe meu raciocínio. Eu quero você agora bem ligado nisso. Se você sentir cheiro de circunstância na ideia que vem após o verbo, então o verbo não precisa dessa ideia. Então essa informação ela é dispensável.
As circunstâncias, na análise sintática, são chamadas de adjuntos adverbiais e sintaticamente podem ser dispensadas. Quer ver? Venha comigo de novo para a frase. Quando eu olho para entre as árvores, eu sinto ou não sinto um cheiro de circunstância? Sinto, né? Porque entre as árvores traz ideia de lugar. Desapareceu onde? Entre as árvores. Então, se traz circunstância, se indica lugar, na análise sintática é o adjunto adverbial de lugar. E por isso será dispensável. Por isso é um termo sintaticamente acessório. Então, se entre as árvores é um adjunto adverbial, se é acessório, o verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo. Conseguiu entender? Você sabia que isso muda muito do teu estudo? Eu vou levar você para uma segunda observação. Então, você já foi para a primeira. Agora eu quero que você anote uma segunda observação, que é também um patrimônio na análise sintática. E você acabou de aprender comigo. Eu só vou sistematizar para você agora. Posso ir? Vamos lá? Se a expressão ligada ao verbo indicar circunstância, será ela um adjunto adverbial. Portanto, dispensável da frase. Os adjuntos adverbiais, sintaticamente, eles são dispensáveis. Eles podem ser eliminados, mesmo que você não queira. Mesmo que você diga assim, eu não tiraria. Não tem essa. Se indica a circunstância, pode sair da frase, mesmo que você não tenha vontade de tirar. E olha que quando você estiver fazendo análise sintática, você vai se lembrar muito disso. Você vai falar assim, putz, bem que a Adriana falou que em alguns momentos eu não vou ter vontade de tirar, mas eu tenho que tirar, porque adjunto adverbial sintaticamente é dispensável. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo, que é um exemplo clássico disso. É o exemplo do verbo ir. Então, o melhor exemplo para essa observação 2 não há do que esse aqui. Olha só. Se eu digo para você, fomos ao clube. E se a banca pede, enfim, se uma questão pede, a classificação desse verbo quanto à transitividade, se é uma pessoa menos treinada, vai dizer que quem vai a. Se a gente for pensar daquela forma antiga, falando assim, fomos ao clube. Peraí, fomos. Se esse verbo ficar sozinho, vai ficar estranho, né? Fomos, olha que estranho, fomos. Então, eu acho que ele precisa de complemento. Não pense assim. Não é desse jeito que você pode pensar, não. Não é assim que você vai resolver a questão vendo se o verbo fica bom sozinho ou se ele fica bom acompanhado. Não, já está provado que essa maneira, foi uma maneira equivocada que nos ensinaram. Esse negócio de o verbo ficar bom sozinho e não ficar bom sozinho. Acabou. É mudança de paradigma. Infelizmente, aprendemos de uma maneira equivocada. Não é assim que se faz a análise sintática. Como é que se faz? Exatamente como nós vimos aqui. Se eu tenho que classificar a transitividade do verbo, eu não fico olhando para ele. Eu olho para o que vem depois dele. Se o que vem depois dele traz ideia circunstancial e não traz ideia de circunstancial, clube não é lugar? Se eu sinto cheiro de circunstância, se eu sinto cheiro de lugar, então na análise sintática será adjunto adverbial de lugar. E se é adjunto adverbial de lugar,
é um termo dispensável, é um termo acessório. Então, agora sim, analise a transitividade do verbo. E aí, quem vai? Vai. O verbo é intransitivo. Você entendeu? Uma aluna aqui do chat me fez uma pergunta que eu quero aproveitar para responder, que é o momento certo. Então, Dri, olha só, lá naquela frase anterior, naquele caderno, sintaticamente é o quê? Você que vai me dizer agora. Então, volte comigo para aquela frase anterior. Lá naquela frase anterior, naquele caderno, você não viu que ali havia uma ideia circunstancial de lugar? Sim, é onde, né? Constam informações onde. É o onde. Se é onde, é lugar. Se é lugar, é adjunto adverbial. E é termo dispensável. E eu volto a dizer que aquele verbo era um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele vem seguido ou de sujeito, ou a primeira informação era sujeito e a outra informação era adjunto adverbial. Então, esse verbo, nesta frase, não precisa de complemento. Você entendeu? A análise sintática do verbo é uma mudança total de paradigma. Por quê? Essa primeira aula, por isso que eu estou indo com tanto cuidado, porque é uma mudança de atitude diante da frase. Primeiro porque, diante da frase, nós não fomos treinados a perguntar primeiro pelo sujeito. E eu já estou te alertando que se você não fizer essa pergunta primeiro, ferrou. Ferrou a tua vida lá na frente. Então isso você já aprendeu, foi a primeira observação. E a segunda observação, e eu vou repetir, circunstâncias. As circunstâncias são verdadeiros patrimônios na vida do concurseiro. Eu até brinco nas minhas aulas que sentir cheiro de circunstância leva você para outro patamar. Porque muitas vezes o aluno fala assim, eu senti um cheiro de circunstância, mas eu não sei muito bem do que é, não. Não tem problema. Por quê? Se houver ideia circunstancial, será um adjunto adverbial. Se for um adjunto adverbial, o verbo não precisa disso. Como nessa frase só havia o verbo e isso, então se isso é dispensável, o verbo não precisa de complemento. O verbo é intransitivo. Você entendeu a lógica? Foi? Então vem. Então, vou lá. Posso ir? Então tá bom, olha. Tô caminhando com você. E tudo que eu tô falando, eu tô anotando para você fazer um super caderno. Então não se desespere. Nós estamos na aula mais básica de análise sintática. Tudo que eu falar não vai ficar ao vento, porque você vai anotar. E com o tempo você vai internalizar. Ainda hoje, eu já vou começar a treinar com você faixa preta. Então, nós vamos agora para o verbo transitivo. Você acabou de ver o verbo intransitivo, tá me acompanhando no raciocínio? Você viu que o verbo intransitivo é aquele que não necessita de um termo que complete o seu sentido. Então, ele não precisa de complemento. Falei para você que muitas vezes ele vem seguido de sujeito. Então, isso é uma pegadinha de prova, ele vem com o sujeito ao lado, o aluno que não é treinado acaba confundindo com o objeto, então esse é o primeiro cuidado. E o segundo cuidado que eu falei é, o verbo intransitivo, muitas vezes, ele vem seguido de circunstâncias. Então, cuidado para não achar que circunstância seja algo obrigatório, seja o complemento do verbo. Circunstância, repita comigo, não é complemento. Circunstância não é complemento do verbo. Circunstância é adjunto, ou seja, é informação acessória, tá bom? Então, esse é um mantra que eu quero você repetindo também comigo em relação ao verbo intransitivo. Tudo bem? Agora vamos ao verbo transitivo. O verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. O sentido do verbo é completado por um termo. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento sem preposição obrigatória.
Exemplo. Essa atitude implicou sua demissão. Então, nessa primeira frase, veja, eu vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. O que é que implicou essa atitude? Então, eu estou aqui já treinando achar o sujeito e separar do predicado. Aí, depois, eu vou ao verbo e pergunto, implicou o quê? Implicou sua demissão. Sua demissão é o objeto direto. Aqui o que implica alguma coisa. Objeto direto. Uma outra dica que eu sempre dou é a de você não viajar, não sair da frase. É muito comum que o aluno saia da frase e fique assim, quer ver? Eu não quero você fazendo assim. Muitos alunos fazem assim, ó. Essa atitude implicou. O que implica em. Putz, da onde você tirou isso? Cuidado, não faça isso. Não tem esse negócio de implicou em. Implicou em não é o que está escrito. Então você tem que tomar cuidado de se ater ao que está escrito. Porque muita gente no dia a dia erra a regência do verbo implicar. O verbo implicar, no dia a dia, as pessoas usam com a preposição em, o que é errado. Depois você vai estudar isso comigo lá em regência. O implicar não aceita o em. Mas, de qualquer maneira, não tem como você errar isso. Porque não é para você sair da frase, é para sempre você analisar a frase da maneira como ela está ali. Não sair dela, entendeu? Então, tem esse negócio de implicou em. Tá escrito isso? Não. Então, transitividade do verbo deve ser analisada na frase em que ele se encontra, sem viajar, sem sair dela. Então, fica, implicou o quê? Sua demissão. Esse verbo não pede preposição. Esse verbo é transitivo direto. Na frase seguinte, falei a verdade. Bom, a primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. E aí eu pergunto, quem é que falou a verdade? Eu. Eu é o sujeito. É aquilo que nós chamamos de sujeito desinencial. Sujeito desinencial, que nós antigamente chamávamos de sujeito oculto. Mais adiante você vai aprender comigo a classificar os sujeitos, não é hoje ainda, tá? Por hora eu só estou comentando que esse é o sujeito desinencial, que é aquele que aparece na desinência do verbo, que é o antigo sujeito oculto. Hoje já, em prova já não se fala mais oculto, o comum é desinencial. Então pronto, achei o sujeito e agora eu vou perguntar pelo objeto. Falei o quê? Falei a verdade. Objeto direto. O verbo não pede preposição, o verbo é transitivo direto. Verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento com preposição obrigatória. Exemplo. Agradava aos estranhos. Aqui, quem agrada, agrada a alguém. Então, vamos lá. O sujeito está elíptico, não é? Deve ser ele. Ele agradava. Tudo bem. Agradava a quem? Agradava aos estranhos, objeto indireto. O verbo transitivo indireto é aquele verbo que pede complemento com preposição. Da mesma forma, na frase seguinte, aspiramos ao sucesso. O sujeito elíptico, nós. Nós aspiramos. Tudo bem? Né? Então, é um sujeito desinencial, está aí na desinência do verbo, ok? Agora, aspiramos a quê? Ao sucesso. Verbo transitivo indireto. Ao sucesso. Objeto indireto, tá vendo? E ele vem com preposição obrigatória. Bom, algumas decorrências, eu já posso tirar aqui duas super observações para você. Duas fichas que eu quero que caiam agora de análise sintática. A primeira ficha que eu quero que caia é, você viu que transitividade é algo relativo? Depende da frase? Conseguiu perceber isso? Por exemplo, lá na frase anterior, nos exemplos anteriores, eu trouxe o verbo falar como um verbo transitivo direto.
Quem fala, fala a verdade. Mas eu poderia aqui formular uma outra frase com o verbo falar com transitividade indireta. Por exemplo, se eu digo, falei aos meus amigos. Ora, nesta frase aqui, o falar seria transitivo indireto. Se eu digo, falei muito, agora o falar seria intransitivo, porque ele não precisa de complemento, está seguido de adjunto. Está conseguindo me acompanhar? Então, a primeira grande dica que eu tiro agora dessas duas explicações é: transitividade é algo relativo. Depende da frase. Antigamente, quando nós aprendíamos, eu sou da época em que, na hora em que eu ia classificar o verbo, eu falava assim para a professora: professora, qual é a transitividade do verbo falar? E a professora tinha que me dizer: ó, o verbo falar é transitivo indireto. Sei lá, coitada, ela tinha que falar. A gente pegava a lista de transitividade do verbo. Isso não existe. Transitividade depende da frase. Tudo vai depender da análise da frase. Se você for pegar o dicionário de regência verbal, por exemplo, você vai ver que um único verbo ele pode ter várias acepções e várias predicações, várias transitividades, dependendo do sentido que ele tiver. Então essa é a primeira grande dica que eu quero que você anote, que vai ser, vamos voltar para o cadernão, que vai ser agora a nossa terceira observação. Vamos lá. A terceira observação: transitividade é um critério relativo. Converse com a frase. Parece bobagem, mas isso faz toda a diferença. Por exemplo, se eu digo, falei a verdade, aqui quem fala, fala alguma coisa. O verbo é transitivo direto e vem seguido de objeto direto. Então, eu estou conversando com a frase, eu não estou saindo dela. Eu não posso sair da frase assim, quem fala, fala alguma coisa. Não, quem fala, fala alguma coisa a alguém. Sei lá, quem fala, fala. Não é para sair da frase, é para conversar com ela. Você entendeu o que é conversar com a frase? Em outro exemplo, eu poderia dizer, falei aos amigos. Aqui quem fala, fala a alguém. Neste caso, o verbo, ele pede um complemento com preposição. Então, nesta segunda frase, o verbo é transitivo indireto. E eu poderia até dizer assim, ó, falei a verdade aos amigos. Agora, nesta frase, o verbo vem com dois objetos. Um sem preposição e o outro com preposição. Então, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. E eu poderia dizer, falei muito. E agora... E aí eu quero você já treinado comigo, porque essa altura da aula você já está começando a ficar treinado. E aí, em vez de você ficar olhando para o verbo, para saber a transitividade do verbo, para saber se ele é intransitivo, transitivo direto, você vai conversar com a frase. Você vai conversar com o que vem depois. Se o que vem depois indica circunstância... Se é circunstância, se indica intensidade, então é um adjunto adverbial de intensidade. E se é um adjunto adverbial e o verbo dispensa, porque os adjuntos são ideias acessórias, o verbo é intransitivo. Entendeu? Transitividade. Não tem esse negócio de lista de transitividade. Não tem esse negócio de, professora, qual é a transitividade do verbo? Ela vai ter que dizer para você, depende da frase. Só na frase eu vou saber qual é a transitividade do verbo. E a outra observação, eu disse que eu traria aqui duas observações só dos últimos exemplos, que vai ser a nossa quarta observação. Uma quarta dica, que eu acho que essa ficha já começou a cair, eu estou vendo pela participação aqui dos meus alunos ao vivo, isso me ajuda muito na aula. Eu acho que essa, então, é muito poderosa.
é você saber que nem tudo que vem com preposição é objeto indireto. Então você acabou de ver comigo o verbo transitivo indireto e viu que o verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento com preposição. Beleza? Mas nem tudo que vem com preposição ao lado do verbo é objeto indireto. Nós vimos isso e você vai anotar. Vamos lá? Quarta dica. Você vai escrever assim mesmo, de maneira bem simples. Olha, nem tudo que vem com preposição é objeto indireto. Se indicar circunstância, será adjunto adverbial. Então, se eu digo para você assim, quer ver? Vamos pegar essas frases mesmo com as quais nós estamos trabalhando. Se eu digo para você assim, chegamos ao curso. Adriana, ao curso é objeto indireto? Não. Por quê? Porque indica lugar. Se indica lugar, é adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, o verbo não precisa disso. Então, o verbo é intransitivo. Agora, se eu digo assim, vamos lá. Referiu-se ao curso. Ó, vou colocar o mesmo ao curso do lado, tá? Referiu-se ao curso, tá? Agora, ao curso não é lugar de nada, concorda? Agora, quem se refere a. Então, então, ao curso está completando o verbo. Se completa o verbo, então o que você tem sempre que perguntar é se a preposição tem um valor semântico, se traz uma ideia circunstancial. Nesse caso, ao curso não é lugar de se referir. Aqui, quem se refere a. Então, o verbo é transitivo indireto. Você entendeu a diferença? Entendeu? Então, o grande problema é a gente ficar condicionado a achar que tudo que vem depois do verbo com preposição é objeto indireto. Então, aqui mesmo, achei muito legal, porque é muito legal, deixa eu colocar aqui para vocês verem as interações dos alunos. Houve aqui uma interação. Peraí, deixa eu aproveitar, porque eu tenho que aproveitar esses ao vivos. A Maria Helena, ela pergunta, verbo ir pede preposição a ou para e é intransitivo? Exatamente isso, Maria Helena, né? Maria Helena, top essa sua conclusão. O que acontece? A gramática, só para vocês terem uma ideia como é que isso é estudado pela gramática, tá? A gramática diz que esses verbos que vêm com preposição circunstancial, eles seriam chamados verbos transitivos circunstanciais. Isso não cai em concurso. Então é muito triste eu te dizer que tem coisa que você não tem que saber. Mas é a verdade. Tem coisa que você não tem que saber, senão você vai pirar. Porque português é muito mais complexo do que você pode imaginar. Existem estudos sobre esses verbos que, na verdade, eles precisam dessas circunstâncias, mas, na verdade, elas são circunstâncias. E na prática, e eu estou aqui para te ensinar a fazer prova, na prática, qual é a ficha que tem que cair para você e tem que cair para você agora? Combinado? Se a preposição que vier após o verbo indicar circunstância, seja a preposição a, preposição para, preposição em, preposição de, o que for, essa será uma ideia circunstancial, um adjunto adverbial, poderá ser dispensado da frase, o verbo não precisa daquilo, definitivamente. Uma vez na aula, eu fui aluna, assistia a palestras do nosso gramático Evanildo Bechara. E uma vez numa aula, numa palestra, ele me disse algo, eu ficava babando pelas aulas dele, e ele me disse algo que resolveu a minha vida. Existem frases que determinados professores nos falam e resolvem nossas vidas, porque a ficha cai. E ele virou-se para mim e falou assim, olha só,
Eu achei o máximo. Porque eu trouxe essa dúvida, que é a dúvida do aluno, né? Como é que o aluno vai saber se a circunstância pode sair, se não pode sair? Ele virou-se para mim e falou assim, olha só, circunstância é ideia que pode ser retirada da frase, minha filha, mesmo que a sua curiosidade não permita. Sabe aquele negócio de mesmo que a sua curiosidade não permita? Sabe o que é ouvir isso? Eu falei, gente, é isso. Quando a gente fica perguntando assim, chegou aonde? Foi aonde? Isso é curiosidade. O verbo não precisa disso. O verbo dispensa. Hoje, então no passado o Bechara falou isso pra mim e hoje eu falo pra você. Então vamos repetir? Todo mundo comigo? Nem tudo que vem com preposição é objeto indireto. Se indicar circunstância, se sentir cheiro de circunstância. Você entendeu por que você tem que sentir cheiro de circunstância? Você entendeu por que isso vai mudar a sua vida? Dri, o que é circunstância? Modo, meio, lugar, companhia, finalidade, concessão, condição. Dri, será que eu vou ficar craque nisso? Claro, nós vamos fazer várias frases. Na próxima aula você vai estudar o adjunto adverbial comigo. A gente vai rever as circunstâncias. Então, toda vez que você sentir cheiro de circunstância, isso pode sair da frase, mesmo que a sua imaginação não permita. Entendido? Foi top, né? Essa aula mudou minha vida. E eu acho que vai mudar a sua também. Agora nós vamos conhecer o verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto é aquele que pede dois complementos. Eu já até mostrei um pouquinho dele para você, né? Um, que é o direto, é sem preposição. E o outro, que é o indireto, com preposição. Então, vamos ver? Exemplo. Devemos comunicar o fato às autoridades. Bom, uma outra dica que eu quero te dar é que toda vez que tiver uma locução verbal... Na locução verbal, quem tem a transitividade é o último verbo, que é o verbo principal. Então, o último verbo é que tem a transitividade. Os demais verbos são apenas auxiliares. Então, por exemplo, você não vai ficar olhando para o devemos. Não é para você ficar na frase falando assim, ó, quem deve, deve alguma coisa. Nada disso. O devemos, ele não tem transitividade. Você já reparou que tem muita gente que ainda fala assim, devemos de comunicar. Não tem muita gente que fala, devemos de comunicar, achando que o auxiliar tem que ter uma transitividade. Ele não tem. O auxiliar, coitado, ele não manda nada, ele só carrega o principal. O principal é que manda. E é para ele que você olha. É o verbo principal que tem a transitividade. Então venha comigo, olha. Quem comunica, comunica alguma coisa que é o fato, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Então, o comunicar nesta frase é um verbo transitivo direto e indireto. Ele vem com dois objetos. Um sem preposição e o outro com preposição. Tudo bem? Esse é o direto e indireto. E agora vamos ao verbo de ligação. Uma outra diferenciação que resolveu minha vida também, lá nas questões de concursos, porque essa é a minha preocupação, eu quero que você use tudo isso que eu estou te ensinando rapidamente para as questões, e eu aprendi de uma forma muito lógica, que eu quero te mostrar agora, que é a seguinte, ó. Então agora a gente está indo para o último verbo, que é o verbo de ligação. Mas antes de eu ir para ele, eu quero então dividir todos esses verbos que você está estudando aqui comigo de uma maneira muito lógica. Foi a maneira como eu aprendi. Veja só. Na hora de você classificar um verbo quanto à transitividade, pense sempre que há dois grandes grupos de verbos. O primeiro grupo nós acabamos de finalizar, que são os verbos de ação, são chamados verbos de ação, verbos de fenômeno ou movimento.
eles estão nessa categoria, foram os verbos que acabamos de estudar. O verbo intransitivo, que você viu comigo, é aquele que não precisa de complemento, que pode vir seguido de adjunto ou não. O verbo transitivo direto, que é aquele que precisa de complemento, sem preposição. O verbo transitivo indireto, que é aquele que precisa de complemento, com preposição. E o verbo transitivo direto e indireto, que é aquele que precisa de dois complementos, um sem preposição e um com preposição. Então, esses estão na categoria dos verbos de ação, fenômeno e movimento. E uma segunda categoria, você entendeu? Eu comecei a ver os verbos em duas grandes categorias. Em vez de pensar em várias categorias, eu penso sempre em duas. A primeira, nós finalizamos. E a segunda são os verbos que você vai ver agora. Os verbos de ligação. Que são os verbos que indicam estado, qualidade. Anote aí. São os chamados verbos de ligação. E aí, é assim que eu quero você pensando comigo nos exercícios que vão vir. Primeira coisa que você vai fazer, então vem comigo, ó. Volte agora comigo para o verbo de ligação, que é o último aí de predicação verbal. E vamos conhecê-lo. Verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que estabelece uma ligação, ou seja, uma conexão, por isso ele é chamado de ligação, entre o sujeito e o seu atributo ou característica, que é o chamado predicativo do sujeito. Então, exemplo. Eu sou feliz. Então, isso aqui é um verbo de ligação que está ligando o sujeito, eu, ao predicativo do sujeito, feliz. Estava cansado. Veja, aqui nós temos um sujeito elíptico. Muita gente perguntando, Dri, o que é o sujeito elíptico? O sujeito elíptico é o sujeito que está escondido mesmo. É uma terminologia que está sendo muito usada nas provas, inclusive hoje eu acho que vamos fazer já alguma questão que usa essa terminologia. O sujeito elíptico, o que é elipse? Elipse é a omissão. Então é quando ele não apareceu ali naquela frase, né? E que muitas vezes você descobre pelo contexto. Quando você lê antes, você descobre. Então o sujeito elíptico é o sujeito escondido mesmo, tá? Então, o sujeito elíptico, que deve ser aí eu ou ele, o verbo que está ligando o sujeito, que é um verbo de ligação, porque liga o sujeito ao seu predicativo do sujeito, que é o estado. É muito simples, mas tem que tomar cuidado com o seguinte. Então, vamos às nossas observações finais. A gente está chegando ao final dessa teoria. Não é muita coisa. Se você for pensar bem, é muita coisa? Não, só é intensa. Dria, você vai falar do objeto direto, do objeto indireto, do predicativo hoje? Não, na próxima aula a gente vai ter aula disso tudo. Eu vou falar de todos os objetos diretos. Você vai estudar o objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, objeto indireto. Hoje eu não falo de nada disso. Hoje estamos estudando os verbos. A classificação dos verbos quanto à transitividade. Na próxima aula você vai estudar comigo o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto. Vamos ver tudo isso. Por hora, eu só quero que você entenda o seguinte. Vamos lá. O que é o verbo de ligação? O verbo de ligação, ele liga o sujeito, que nesse caso aí está omitido, a um estado, que é o cansado, que é o predicativo do sujeito. Na próxima aula você vai ver que o predicativo do sujeito é essa qualidade, esse estado, que muitas vezes vem representado pelo adjetivo. Muitas vezes o predicativo do sujeito é adjetivo, não é sempre não, mas muitas vezes ele é. E ele é assim, ele vem sempre no predicado, qualificando ou indicando estado para o sujeito. Então ele está no predicado e se liga ao sujeito, ele é o chamado predicativo do sujeito. Tudo bem? Tá? Mas agora eu posso falar de duas decorrências, que são as nossas observações finais. O primeiro ponto importante dessa teoria de verbo de ligação
é a gente tomar cuidado com aquela lista que nós decoramos lá na escola. Lembra aquela lista de verbos de ligação que nós estudamos lá na escola? Lembra? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar. Lembra aquela lista? Dri, tá valendo essa lista? Continuo com ela. Posso decorar essa lista? Pode, até pode, mas tem que tomar cuidado. Aquela lista de verbos de ligação, aqueles verbos só serão de ligação se houver um predicativo do sujeito na frase. Então, essa é a nossa quinta observação. Então, a quinta observação, anote aí. Um verbo só será de ligação se houver predicativo do sujeito na frase. Ou seja, sem predicativo do sujeito, o verbo não pode ser de ligação. Então, por exemplo, se eu digo assim, vamos lá, se eu digo, vamos lembrar aquela lista, de novo aqui com a lista, vai. Ser, estar, ficar, parecer. Vamos ao verbo estar, que vem muito nas provas de concursos. Se eu digo para você assim, ó, o menino está feliz. Esse verbo é um verbo de ligação? Ser, estar, ficar? Bom, pode ser que seja. Ele está na lista dos verbos de ligação. Mas, para que ele seja mesmo de ligação, ele tem que ter um predicativo na frase. O que é o predicativo? Repito, predicativo vai ser essa qualidade, esse estado no predicado, referindo-se ao sujeito. É o caso? Aqui é. Então, feliz é um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Então, se esse verbo, ele está ligando o sujeito ao predicativo, ele é de ligação. Mas tome um cuidado. Nem sempre ele será de ligação. Se eu digo para você, o menino está em casa, e aí? Se eu digo para você que o menino está em casa, simplesmente o menino está em casa, eu usei um verbo e pergunto se ele é de ligação. Esse verbo é de ligação? Ele está lá na lista dos verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer. Mas aqui ele é de ligação? O verbo só é de ligação se houver predicativo. Você está vendo predicativo? Não. Existe alguma qualidade, algum estado no predicado referindo-se ao sujeito? Não. Então, se não há predicativo, o verbo não é de ligação. Se ele não é de ligação, então ele é de ação. É assim que eu quero você pensando em prova. Se ele não é de ligação, então ele é de ação. Como assim, Dri? É assim. Se ele não indica estado, qualidade, então ele é um dos outros, daquele outro bloco lá dos verbos de ação. Então ele é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou direto e indireto. Nesse caso, como ele vem seguido de circunstância, aí você está aprendendo a pensar português, porque aí você olha para isso, você fala, em casa não é circunstância? Se é circunstância, então é lugar, não é circunstância de lugar? Então, na análise sintática, será adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, o verbo precisa disso? Não, o verbo é intransitivo. O verbo não precisa de complemento. Adri, posso pensar então que aquela lista de verbos de ligação, eu posso dizer que eles serão sempre de ligação? Não. Eles só serão de ligação se houver predicativo na frase. Se não houver, eles não serão de ligação. E a última observação
Tá até me faltando espaço aqui para tanta observação. Prometo, essa é a última. É a observação número 6. Você acabou de ver comigo que um verbo só é de ligação quando há predicativo na frase, não é? Agora, toda vez que houver predicativo na frase, então, o verbo será de ligação? Não. Essa é a observação final. Anote aí. Pode haver predicativo na frase e o verbo não ser de ligação. O verbo só é de ligação se indicar estado. Se indicar ação, não será de ligação. Eu quero que você anote aí. E você vai ver que essa ficha vai cair agora com os exemplos que eu vou colocar. Vamos ver? Então, se eu digo assim: o menino está feliz. O menino ficou feliz. Vou colocar mais exemplos, ó. O menino acha-se feliz. O menino chegou feliz. O menino estuda feliz. Então, vamos lá. Posso ir? Então, como é que eu quero que você... Copiou? Posso ir com você? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz. A gente olha para o verbo e pergunta. Vai, fazendo análise de cada um deles. Esse verbo, ele está nessa frase apenas ligando o sujeito ao seu predicativo? A função do verbo de ligação é a função apenas de ligar o sujeito ao predicativo. O verbo de ligação, ele não indica ação, ele indica estado. Então, é o caso, porque quando eu digo o menino está feliz, o verbo estar é um verbo de estado, ele é um verbo de ligação. Da mesma forma, quando eu digo o menino ficou feliz, beleza, esse verbo também é um verbo de ligação, por quê? Porque ele indica estado, ele indica mudança de estado. Se eu digo o menino acha-se feliz, o verbo também é de ligação, por quê? Porque ele indica estado. Quando eu digo o menino acha-se, eu estou falando de um estado dele, que é um estado provisório, né? Naquele momento ele está feliz. Então, o verbo de ligação, ele indica estado. E ele sempre vem com predicativo do sujeito. Mas atenção, eu posso ter predicativo do sujeito e o verbo não ser de ligação. Vem comigo? Vamos lá? Ó. Feliz é predicativo do sujeito. Por que é predicativo do sujeito? Você vai estudar isso comigo na próxima aula com calma, mas ó, ele é um adjetivo que está no predicado se referindo ao sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. Agora, quer dizer que esse verbo vai ser de ligação? Não, porque ele indica ação. Ele é um verbo intransitivo. Porque aqui ele não precisa de complemento. Tá, próximo exemplo. O menino estuda feliz. De novo, eu tenho um predicativo do sujeito. Feliz é um predicativo do sujeito porque é um adjetivo que vem no predicado
indicando o estado para o sujeito. Ele é um predicativo do sujeito. Agora, quer dizer que por isso o verbo vai ser de ligação? Não, porque estudar não é estado. Então é isso que eu quero que você leve para a tua vida de prova. Se o verbo indicar estado, estado é o quê? Estado passageiro, mudança de estado. Ele ficou feliz, ele está feliz, ele parece feliz, ele é feliz, tudo isso é estado. Mas se o verbo indicar ação, aí ele não vai ser de ligação, mesmo havendo um predicativo na frase. É o caso aqui do verbo estudar. Aqui, quem estuda, estuda. O verbo é intransitivo. Então, volte comigo à observação. Pode haver predicativo na frase e o verbo não ser de ligação. O verbo só é de ligação se indicar estado. Se indicar ação, não será de ligação. Predicativo do sujeito pode aparecer com qualquer verbo. Verbo de ligação ou verbo de ação. É isso que você vai estudar logo a seguir comigo nos tipos de predicado. É o predicado, o verbo nominal, mas isso é conversa para daqui a pouco. Galera, aprendemos predicação verbal, mas essa não é a única teoria, não. No próximo bloco, eu vou falar de tipos de predicado. Nós vamos falar do predicado verbal, do predicado nominal e do predicado verbo nominal. E aí depois, você vai ver como é que a ficha só vai cair mesmo quando você começar a exercitar comigo, que é o que eu vou fazer, pelo menos vou começar a fazer logo na sequência, tá bom? Então vou rodar uma vinheta e a gente vai entrar no próximo bloco, que é a aula de tipos de predicado. Vamos lá.